Uma coisa que me parece estar afetando muito esses três modos de persuasão é quando as premissas são mentiras. Por exemplo, em tempos de fake news, você pode criar um argumento lógico que, se tiver uma premissa falsa, ele pode parecer lógico, mas se você descobre que aquela premissa é falsa, ele deixa de ser lógico, né? Como você acha que essas construções de narrativas falsas têm afetado o jogo discursivo, né, a retórica? Eu diria que, de alguma forma, isso está previsto. Né? O que eu quero dizer com previsto? Quer dizer que tem que fazer assim? Não. A retórica, entendida, então, aqui agora como esse conjunto de conhecimentos, né, ou essa descrição, ela é basicamente isso, ela é descritiva. Então, isso é uma coisa muito importante de se pensar. Com muita frequência, quando as pessoas começam a estudar retórica ou entram em contato, elas entendem a retórica como prescritiva. Né? Tem um manual que diz como faz. E, dizendo como faz, eu segui aquilo ali e pronto. E, na verdade, é o contrário. É porque as pessoas faziam desse jeito que se escreveu o manual. Né? Então, os manuais, os bons manuais, eles sempre vão dizer que é possível desenvolver mais, ou misturar, ou modificar essas mesmas regras, digamos assim, que ele está dando. Que não são regras, são descrições de uso e que, porque são usadas e efetivas, se tornam regras. Né? Então, eu diria que todas essas possibilidades que a gente vê hoje, elas não são também de hoje, elas já existiram antes. Né? E, ao contrário, elas só existem dentro das estruturas discursivas que são já vistas. Né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o falso silogismo, né, ele está previsto, ou seja, ele existia já na antiguidade em outros momentos da história. Não é que agora as pessoas começaram a usar premissas falsas. As premissas falsas existem. Se você consegue organizar esse discurso de uma maneira que uma premissa falsa te ajuda, digamos assim, né, ela está lá no seu discurso, ela é possível de ser usada. Agora, é boa retórica? Não necessariamente, por quê? Pelo que você apontou, porque uma vez que seja detectado que essa premissa é falsa, o resto do discurso se desestrutura. Da mesma maneira acontece, né, nas construções de etos, por exemplo. Então, se um discurso é sustentado por uma compreensão ou por um entendimento de um certo eu com certas características, se esse eu, de repente, se mostra não detentor dessas características, o discurso dele se abala. Né? Então, por exemplo, não sei, um ator que seja conhecido pelos seus papéis de bom moço. Né? Então, ele é visto como uma pessoa de bem, uma pessoa correta. E aí ele é preso por cometer um crime. Veja, ele construiu uma imagem dele mesmo que agora é colocada em xeque. Então, a partir dali, ele vai conseguir de novo esses papéis de bom moço? Depende. Depende do quê? Depende de como é que ele vai continuar construindo essa imagem de si. Né? Então, vejam, para esse exemplo que eu dei, que quando eu falei em discurso, muitas vezes esse discurso nem é uma instância, né? Ela pode ser uma instância múltipla, continuada. Então, a gente vê isso acontecer com frequência no discurso político, porque o discurso político, com frequência, é construído em cima de um eu. Então, um político que constrói um discurso, constrói a sua imagem política a partir de um discurso de, por exemplo, proteção dos direitos do trabalhador, se acontece alguma coisa que põe isso em xeque, o discurso dele é destruído. Da mesma forma que um discurso pelo logos com uma premissa falsa, se essa premissa é demonstrada como falsa, é desconstruído. Né? Agora, o que eu vejo com muita frequência nas discussões hoje em dia sobre isso é o excesso, talvez, de convencimento pelo patos. Né? Isso é uma coisa que tem se discutido muito, né, eu acho. É o fato de que há muito pouca preparação, digamos assim. Bom, na verdade, primeiro, há muito pouca preparação, há muito pouca atenção para essas construções, né? Ou seja, todo discurso é uma construção, toda fala é uma construção, não é natural, não é dado, não é óbvio, não é pronto, né? Então, quando alguém fala qualquer coisa, você pode se perguntar como que está sendo construído, né? Então, por um lado, é isso. Em segundo lugar, a persuasão pela emoção, ela, em geral, ela é mais imediata, ela demanda menos, né, digamos assim, daquele que ouve. Então, o que se discute muito é a falta de preparo das pessoas para
pensar esse convencimento pelo logos, né? Então é como se o convencimento pelo logos ele tivesse menos em voga, digamos assim, né? Então eu vejo com alguma frequência quase que uma reclamação, assim, sabe, do excesso de convencimento pelo patos, ou as pessoas só são levadas pela emoção o tempo todo, elas não pensam. E isso é uma coisa que a gente ouve, né? A pessoa não pensa sobre o que ela está fazendo, ela não pensa sobre o que ela ouve, ela só é levada, ela só compartilha no WhatsApp, porque ela não parou um minuto e pensou sobre aquilo. De fato, porque o convencimento pelo logos, ele é mais trabalhoso, digamos assim, né? Ele pressupõe uma análise lógica, que é treinada, ela precisa ser treinada, né? O convencimento pelo ethos, ele é mais imediato do que o convencimento pelo logos também, né? Tem uma coisa de empatia, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, aquelas notícias de um pastor que, né, tirou muito dinheiro de uma série de pessoas e sumiu, ele, na verdade, era uma pessoa empática, ele era uma pessoa que convencia pela sua personalidade, né? Então, eu acho que muito do que a gente vê hoje em dia em relação a essa coisa do compartilhamento de notícias falsas e principalmente isso, né, das pessoas, poxa, a pessoa compartilha uma notícia e nem pensou nela, está muito vinculado a isso, né, ao fato de que o convencimento pela emoção ou pela personalidade acaba sendo mais imediata do que a persuasão pelo logos. Digamos assim, as consequências disso, né, muitas vezes são bastante nefastas. O que não quer dizer, de novo, que o convencimento pelo patos e pelo ethos não seja igualmente antigo, igualmente válido, igualmente passível de uso, né? A gente vê isso com muita frequência nos textos da antiguidade, né? Esse tipo de convencimento também. O convencimento pelo logos, porém, ele, digamos assim, ele é considerado de mais prestígio, né? Então, a gente acaba sempre caindo nessa dicotomia, talvez. Ele é mais vinculado também a um pensamento científico, né? Talvez por isso, inclusive, nós sejamos tão carentes de um conhecimento pelo logos, porque justamente... O conhecimento pelo logos, mesmo quando você está pensando no mundo antigo, né, em que, enfim, de novo, eu hesito em usar o termo científico, mas ele é necessariamente, eu diria, talvez mais escolarizado, correndo risco também bom, escola, o que é escola no mundo antigo e o que é escola hoje? É muito diferente, mas, né, eu acho que a gente pode dizer que ele é um tipo de estrutura que demanda mais estudo ou mais especialização. Acho que essa é a questão, né? Que é o que acontece com o conhecimento científico. Então, hoje em dia, quando a gente vê, por exemplo, né, uma série de pessoas que têm feito um trabalho pensando uma popularização da ciência, né, eu acho muito interessante quando se fala em popularização da ciência, porque, em geral, está vinculada a isso, está vinculada a essa compreensão de que a construção do conhecimento pela lógica científica, matemática, filosófica, né? Ela demanda um treino, ela demanda um treinamento, ela demanda um conhecimento que não se encontra, né, digamos assim, nos meios mais populares. Então, por isso é preciso uma popularização da ciência. Então, eu acho que está muito vinculado a isso. Agora, isso não quer dizer que já na sua origem, né, que lá entre os gregos isso já não fosse assim, percebe? Né? E aí o grande cisma, digamos assim, entre filósofos e sofistas, de certa forma, também reflete algo desse tipo. Né? Você tem um conhecimento que é escolarizado ou dependente de um treino, ou de uma prática, ou de um conhecimento, ou de um ensino, né? E o que não tem. E aquele que depende disso tudo acaba sendo elitizado ou, né, sendo não popular, digamos assim. Entendi. De fato, às vezes parece que esse tipo de discurso acaba sendo menos atrativo para as pessoas, justamente porque talvez ele seja menos acessível, né? Tem aquela famosa premissa do Aristóteles, que ele diz que a retórica é uma boa forma de você conseguir mostrar a verdade para as pessoas. E, no fundo, o que o Aristóteles está falando em determinado momento é que é mais efetivo você convencer as pessoas da verdade, porque a verdade é mais persuasiva por si própria. O que você acha disso? Essa afirmação, ela tem que ser entendida dentro de um contexto filosófico, eu acho, né? Da qual eu não sou, ou um contexto filosófico do qual não sou especialista,
Então, que isso eu vou falar, mas dentro do contexto da filosofia grega, né, que surge aí no século V, e aí na história a gente já está aí no século IV, passando para III, quase. Nesse momento da filosofia grega antiga, né, há sim, eu acho, que se considerar essa preocupação, né, com essa coisa da verdade, do belo, do bom, como elementos perenes, né? Então, dentro dessa estrutura de pensamento filosófica, eu entendo o que ele quer dizer. E acho que faz sentido se a pessoa tiver este treinamento. Entende? A gente entra naquilo que a gente estava falando agora há pouco. Para uma pessoa que tem colocando em termos modernos, para uma pessoa com alguma escolaridade, com um mínimo de bom senso, ela olha certas notícias que rolam na internet e fala, mas não é possível que alguém acredite nisso. E se alguém traz alguma coisa que é verdadeira, ou seja, que tá logicamente encadeada de maneira convincente, ela olha e fala, olha, isso aqui faz sentido. Para uma pessoa com esse nível de escolaridade mínima que a gente está chamando aqui, né, hoje, uma notícia com dados científicos ou baseada em, né, premissas que pareçam ok, é mais convincente do que uma pessoa berrando, por exemplo. Né? Eu não consigo entender, por exemplo, quer dizer, eu consigo entender, mas para mim é menos persuasivo, por exemplo, um discurso inflamado, mas que eu chegue no final e fale, tá, mas tudo isso que ele falou é a opinião dele só. Porque o que eu estou esperando desse discurso é que ele me convença pelo meio do logos. Mas para alguém que não tem essa expectativa do convencimento pelo logos, porque não pertence a esse mundo, ou a esse grupo escolarizado, aquele discurso inflamado, cheio de emoção, mas vazio de pensamento, é extremamente convincente. Então, quer dizer, para o grupo ao qual Aristóteles está se dirigindo, é verdade que o logos é mais convincente. Mas isso não é verdade se você não pertence àquele grupo, né? E aí é que está a questão. Se a gente acha ainda, e eu acho que é uma escolha, se a gente acha que o convencimento pelo logos deveria ser mais prestigiado, a gente precisa popularizá-lo mais, né? Inclusive esse tipo de exercício, né? Que eu acho que é uma outra coisa muito interessante que vem acontecendo, que eu tenho visto acontecendo, né? Dentro dessa mesma ascensão desses discursos falsos ou radicais, ou, né? Desse intenso questionamento dos discursos que tem acontecido nas últimas décadas, a gente tem visto também uma popularização dessa reflexão sobre o discurso. Né? Então, principalmente, por exemplo, na época das eleições, a gente viu muito justamente posts, né, de Facebook, de WhatsApp, do que quer que seja, que pegavam uma fala do outro e transformavam, e mostravam nessa fala os recursos usados para atingir. Então, eu lembro de ter visto circulando, né, por exemplo, páginas de jornal em que você tem uma manchete, uma foto, um texto. E o comentário era justamente mostrando como aquela manchete estava construída de uma certa forma que era um ponto de vista. Né? E isso, para quem é um estudante do discurso, para quem é um estudante de retórica, é claro. Mas isso não é claro para a maioria da população. Então, a gente tem visto também uma tentativa de popularização dessa reflexão sobre o discurso. Né? Um exemplo, para mim, muito, muito claro disso é o trabalho que é feito por um grupo de professores aqui da Federal do Espírito Santo e de outras universidades acerca das notícias sobre violência doméstica contra a mulher. Né? A gente vê com frequência notícias sobre violência doméstica e esse grupo tem frequentemente feito trabalhos de mostrar, olha como nessas manchetes, em geral, não é chamada atenção para o agressor e sim para a vítima. Olha como o nome do agressor não aparece, mas aparece o nome da vítima. Olha como você tem sempre a voz passiva sendo usada. Olha como você tem sempre uma escolha vocabular que minimiza a agressão. Então, quer dizer, quando você tem esse tipo de reflexão sobre o discurso sendo popularizado, né, a gente tem a esperança de que haja mais pessoas atentando para isso, pensando nisso, e, portanto, sendo menos afetadas de maneira inocente pelos discursos. Porque, é claro, a gente vai ser afetado pelos discursos. Né? Não quer dizer que quando eu vejo um discurso, por exemplo, emocional ou emotivo, eu não me emocione também. Mas perceber a máquina discursiva, a máquina retórica trabalhando, é uma maneira
a mais, é uma arma a mais para que você possa fazer melhores escolhas de ser ou não convencido por aquele discurso. Eu percebi que, pelo que você fala, e você falou em termos de uma pessoa mais preparada, né, escolarizada, com um acesso à educação maior, me parece muito com uma educação, não necessariamente uma educação formal, mas uma educação omnilateral, né, que foi o que a Maria Amélia tinha se atentado para nós no último vídeo, que seria uma preparação para a realidade por si própria, você conseguir ter uma visão analítica da realidade, né? E me parece muito eficaz mesmo você estar preparado para lidar com o discurso, os recursos, os mecanismos usados para construção de um discurso, justamente para se preparar para esse tipo de coisa, ainda mais no período que nós estamos. Que é interessante pensar que esses objetivos, ou seja, preparar, né, a pessoa para lidar com o texto, lidar com o discurso e tal, tudo isso é parte dos objetivos, pelo menos conforme, né, expostos nos documentos oficiais, do ensino de português, do ensino de literatura, né, na escola básica. Agora, o que a gente vê de maneira geral são pessoas não preparadas para fazer isso, né? Então, veja, o que eu quero dizer com isso eu acho que a escola poderia fazer esse trabalho. Eu acho que a escola deveria fazer esse trabalho, mas eu não acho que a escola seja a única que possa fazer esse trabalho, né? Então, assim, eu acho que a gente tem visto com alguma frequência, mais recentemente, esse tipo de reflexão e esse tipo de trabalho de preparo sendo feito por outras instâncias que não são as escolares. Veja, eu não estou dizendo que não há professores de português que fazem isso, né? Eu acho que cada vez mais os estudos do discurso, em especial, têm penetrado, né, na formação dos professores e, portanto, nas salas de aula dos professores, né? Então, eu acho que esse trabalho tem sido feito. Acho que há muitos professores de coragem trabalhando nas escolas de ensino básico no Brasil, que, em especial, nesse período de eleições, também fez isso, né, na última eleição, fez esse trabalho, analisando os discursos, trazendo os discursos políticos e tal. Acho que é um trabalho de coragem, porque a gente sabe que em muitas partes esse trabalho vai ser coibido, né? Mas eu acho que é o tipo do trabalho que tem que ser feito por toda a sociedade. Pode ser feito por muito mais gente e precisa de muito tempo para que haja realmente um impacto geracional nisso, né? As pessoas justamente olharem para os discursos e não partirem mais de premissas dadas anteriormente. O que eu estou falando? O exemplo que eu dei antes. A gente parte da premissa de que um jornal vai ser imparcial, de que um jornal vai dar os fatos, de que o jornal... Essas premissas, elas não são necessariamente verdadeiras, né? Na verdade, os jornais têm pontos de vista, eles defendem parcelas da sociedade, eles representam parcelas da sociedade. Então, quanto mais a gente puder fazer esse trabalho de pensar isso, pensar de onde parte, qual é o ponto de onde parte esse discurso, o que está intricado, o que está implícito ali, como isso é costurado dentro do discurso, mais preparada vai estar a próxima geração justamente para fazer esse tipo de escolha, né? Ou seja, questionar premissas que nos foram dadas, porque elas não necessariamente são válidas, elas não necessariamente eram válidas e algumas eram, mas já não são mais, né? Tem isso também, você tem a mudança, né? Eu acho que é um preparo necessário, né? Que, como eu disse, a escola pode fazer, deve fazer, ainda acho muito localizado hoje o que é feito. Né, haveria mais. Nesse momento, eu poderia, inclusive, falar do trabalho do professor Gilson Charles dos Santos, lá da UNB, né, que tem feito um trabalho justamente de pensar essas estruturas retóricas de maneira simplificada e trabalhar isso com alunos de escola básica. Né? Ele tem um projeto de levar esse tipo de pensamento, então, essa coisa de pensar o discurso, pensar a construção do discurso para alunos de escola básica. Então, existem iniciativas como essa, né? Mas eu acho que a gente ainda tem um caminho a traçar. E a gente não precisa ficar esperando a escola fazer. Como eu disse, às vezes um meme chama atenção para uma coisa que... Né, e eu fico pensando aquele adolescente, ou aquele jovem, ou mesmo aquele adulto que olhou aquilo ali e pela primeira vez ele pensou, e não é que é mesmo? Uhum. Né? E aí ele começa a ver isso em outros lugares. Eu acho que essa iniciativa que eu falei antes das notícias do jornal sobre violência doméstica, para mim isso é muito claro e eu acho que tem havido mudança, sabe? Porque as pessoas começam a notar. E aí as pessoas que estão escrevendo isso começam a notar.
né? E isso, de alguma maneira, vai se modificando. Certo. Então, é isso. Muito obrigado, Leni. Foi muito esclarecedor a sua fala. E você gostaria de deixar algum recado, falar alguma coisa? Queria só agradecer e dizer que a gente tem excelentes pesquisadores no Brasil trabalhando com retórica. Então, existe a Sociedade Brasileira de Retórica, existem muitas pessoas que trabalham com argumentação, discurso. Você tem, sabe, a Universidade Brasileira tem produzido muitíssimo sobre esse assunto. Então, para qualquer pessoa que tiver interesse, eu recomendo dar uma olhadinha na página da Sociedade e, enfim, a partir de lá é um mundo de descobertas. Certo. Então, vou disponibilizar aqui a página da Sociedade Brasileira de Retórica. E é isso, então. Muito obrigado. Tchau, obrigada.